Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até o dia 5 de junho. Prova única dia 9 de junho. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. Abrimos espaço no programa de hoje para falar sobre um tema que preocupa principalmente o meio rural. A presença do javali, um animal exótico que invadiu diversos pontos do país e que tem causado muita dor de cabeça aos produtores. Para entender essa realidade, nós trouxemos o programa, o professor e biólogo da universidade, Jorge Repos Marim. Bem-vindo, professor. Bem, obrigado. Afinal de contas, como é que essa espécie acabou invadindo o nosso habitat? Bom, tem algumas possibilidades, né? Essa invasão mais recente, ela é proveniente principalmente de animais que entraram aí pelo Uruguai e pela Argentina, pela fronteira. Mas a gente também não pode esquecer que aí na década de 90, o Rio Grande do Sul tinha muito criatório de javali. Autorizados, mas que acabaram não rendendo, né, o que era o esperado em termos de produção. Principalmente pela dificuldade de definir geneticamente se esses animais eram o javali, se era porco ou se era o javaporco. E aí acabou que não tinha uma maneira, né, de comprovar que você estava produzindo e vendendo javali. E esses criatórios acabaram então abandonados e muitos desses animais devem ter sido liberados na natureza. Inclusive, possivelmente aqui na região. Sim, também. Foram mais de 100 criatórios cadastrados, né, aí na metade dos anos 90. Professor, então onde é que veio, afinal, ele é nativo, na verdade, da Europa, Ásia e até do norte da África. Como é que esses animais vieram parar aqui? Primeiramente, eles vieram da Europa e foram trazidos por colonizadores para a Argentina, principalmente. Esse foi, vamos dizer assim, esse é o epicentro da chegada do javali na América do Sul. E na Argentina, a situação é tão preocupante como a nossa ou eles conseguiram controlar essa população? Então, a Argentina ela já tem um histórico de manejo de fauna que é muito melhor do que o nosso, né? O Brasil hoje está aprendendo a manejar a fauna recém. E a própria questão da caça lá, ela é muito bem regulamentada, de modo que, logicamente, erradicado não está, né? Existe javali selvagem, sim, mas não numa situação como a que a gente encontra hoje, principalmente no sul do Brasil. E por que ele se multiplica tão facilmente? Bom, é um animal que, primeiro, ele não tem predador. Os estados do sul do país ainda têm muita área com mato, o que permite que eles se escondam, né, dentro da floresta, tornando a caça mais difícil, mas principalmente a ausência de predadores. A grande dor de cabeça, como nós falamos no início, são os prejuízos econômicos, especialmente as lavouras de milho e agora a soja também. Então, tem agricultores praticamente desistindo da agricultura dessa forma, do plantio, em função dos animais. Isso é fato. A gente que anda, né, trabalhando pela região, inclusive a região aqui da Serra, e conversa com essas pessoas, a gente tem realmente relatos de, por exemplo, numa lavoura de soja, em uma noite 10 hectares revirados, né?
Que a gente aqui precisa fazer uma ressalva que o problema ele não é só econômico, né, do ponto de vista de produção. Esse animal interfere fortemente com os ecossistemas naturais também, né? A gente tem estudos, inclusive, produzidos, né, no programa de ecologia ali da universidade, uma dissertação que eu orientei, e que a gente tem dados que comprovam, por exemplo, uma interferência muito grande do javali na nidificação de algumas aves, né? Principalmente aves que fazem os seus ninhos no solo. E fora aí... São muitas, né, professor? São muitas aves campestres, né? Então, assim, a gente verificou interferência direta no jacu, ninhos de siriema, né? Então, é uma relação bem próxima e bem complicada. Fora isso, num outro estudo também realizado aí em parceria até com o pessoal ali, os colegas da UPF, na estação ecológica de Aracuri se verificou isso em muitos capões, né, ali entre Lagoa e Vacaria. Se verificou um total de prejuízo em termos ecossistêmicos de 30 toneladas de biomassa em 1 hectare de floresta, revirados. Um solo extremamente importante tanto para os animais, para as aves, quanto a própria regeneração da floresta, tudo se torna atingido, né? Nós também, um dos açudes, que hoje é quase um banhado dentro da estação, os javalis praticamente mudaram ele de lugar, né? De tanto revirar as margens para tomar banho de lama, né? Que é típico dos suínos. Então, a situação é bem complicada, né? Não só em termos de produção, mas também em termos de preservação da diversidade. O senhor falou que na Argentina está praticamente sob controle isso. O que falta para a gente aqui realmente? Falta políticas adequadas para isso? O quê? O nosso país é muito grande, o nosso sul aqui é bem maior que a Argentina, né? Então... são vários fatores, né, na verdade, além dessa questão de realmente a gente ainda não ter o conhecimento do manejo tão avançado, a gente tem a situação em questões de relevo, de formação florestal, né, a gente é muito rico nessas formações e são situações que dificultam a própria caça, o acompanhamento, né, o monitoramento desse animal, da ocorrência, do deslocamento. A gente tem dados também, né, desse trabalho com um deslocamento médio diário de até 50 quilômetros que um animal desses pode ter. Deslocamentos migratórios rápidos de 200 quilômetros, por exemplo, né, para buscar novos locais e depois retornar. Então, é muito difícil e são bandos grandes. A efetividade da caça, né, dos agentes que o IBAMA acabou liberando também não é suficiente. Não é suficiente, né, não é efetivo a esse ponto. E ações mais efetivas se tornam complicadas justamente pela grande quantidade de ecossistemas, de hábitats diferentes que a gente tem. E parece que eles escolhem justamente os melhores locais, o solo mais apropriado, mais adequado, mais apreciado, principalmente para vocês estudiosos, né? Ah, claro, mas aí é tudo relacionado à disponibilidade, né, de abrigo e de habitat, de proteção mesmo, alimentação, tudo. Onde o animal se sentir seguro e com disponibilidade de alimento, não tenha dúvida que é onde a gente vai ter os principais focos. Existe alguma barreira natural, tipo um rio ou algo do tipo, que possa impedir a ampliação dessa atividade dos animais? Pode, principalmente grandes rios, grandes cursos de água. A gente, quando fez o estudo, né, e esse monitoramento, a gente testou mais de 50 variáveis que poderiam ou favorecer ou desfavorecer a ocorrência do animal. E a única variável pela qual ele mostrou um certo aspecto negativo foi a presença de grandes cursos d'água. Mas ainda assim, grandes cursos d'água são limitantes em algumas porções, né?
Se a gente Sim, pega em alguns locais. Em alguns locais. Nem em todo lugar existe um rio Uruguai, um rio Pelotas, ou Não. mesmo, né? E mesmo assim, ele vai evitar principalmente águas de maior profundidade. E se pegar mesmo o rio Uruguai, né, com essa cascata de barramentos que a gente tem, em vários pontos ele permite a travessia tranquilamente. Nós fotografamos travessia deles em rios na região de Bom Jesus, São José dos Ausentes, rios com mais de 50 metros de largura, mas que permitiam por serem rasos, permitiam a travessia. Então, infelizmente, ela é uma barreira, mas ela é muito localizada, né, em alguns pontos de profundidade. Se a gente pensar novamente que um animal desses pode se deslocar 50 quilômetros num dia, ele certamente vai achar um ponto de travessia. É por isso que ele já está lá no norte do país, no centro-oeste, e já chegou lá. Acredita-se que estes animais que passaram por aqui chegaram até lá? Ou entraram por outros lados também? Em outros países, outras fronteiras? Se a gente pensar em termos de expansão geográfica, o ponto de partida é aqui, a região sul, né? E nem vamos botar só sul do Brasil, mas do Cone Sul em geral, né? Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul. E esse talvez esteja, assim, 95% dos javalis esparramados pelo país agora devem ter seguido essa rota. Mas também não se pode descartar criatórios, né? Que existam em outros estados. Por lá. Inclusive assim, tem relato de caça, né, e já registro de ocorrência desse animal em Roraima, por exemplo. Mas esse animal certamente não chegou por uma distribuição geográfica natural, né? Certamente é um animal de lá, enfim, que escapou de algum criatório e acabou abatido. E aí entra nos registros. Mas se a gente pegar pelo número de pontos que a gente tem registrados no país, via essa rota geográfica partindo do sul, o animal já está aí no Tocantins, né? Tocantins, região sudeste toda, chegando aí ao sul do nordeste. É uma expansão considerável. Existem estudos e eventos especiais apenas com a carne do javali, ou seja, ela se apresenta como uma alternativa viável à alimentação humana. O que falta é definir uma estratégia para tornar isso mais viável. Existe algum estudo dessa natureza? Como fazer isso? O senhor tem alguma informação a respeito? Então, esse é justamente um dos motivos da problemática, né? Quando ali na metade dos anos 90 se achou que a criação de javali seria viável comercialmente, né? E não foi. Não foi, justamente pela dificuldade de se provar que é javali. Porque uma coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas que estão escutando é que é absolutamente tudo a mesma espécie, né? O javali, o javaporco, o nosso porco doméstico, todos eles são sus scrofa, gênero e espécie, né? O que muda são as condicionantes ambientais da ocorrência deles, né? E por isso que ficou difícil você comprovar que está vendendo javali. Soma-se a isso o que é muito forte, falando culturalmente no sul do país, que é a caça. Então acaba que o javali ele se torna mais atrativo, parece de ser... Quase um esporte? Em vez como um esporte ser ingerido enquanto fruto da caça, né? Então o animal foi caçado, abatido, e aí sim, né, ele tem esse atrativo culinário, vamos dizer assim. É diferente de você ir no supermercado e comprar uma paleta de javali, por exemplo, né? Ele não tem esse mesmo apelo cultural que a caça tem. E o que sem dúvida foi o grande entrave, né, para a comercialização dele e que acabou permitindo que esses animais acabassem em algum momento esses criatórios abandonados e os animais, por consequência, soltos na natureza. A agressividade dele pode ter sido também um dos motivos que o ser humano permitiu com que ele se ampliasse dessa natureza, ou seja, ele intimidou o ser humano para que não se aproximasse? Até certo ponto, talvez sim, mas se a gente pensar em centros urbanos, é muito difícil esses animais se aproximarem tanto assim a ponto de, vamos dizer, amedrontar ou acuar o ser humano em termos de espaço.
eles na verdade se aproveitam justamente do contrário, né? Onde você tem esses espaços disponíveis com um pequeno adensamento populacional, aí sim eles se sentem mais à vontade para ocupar esse território, enfim, e repetindo, né, a capacidade de se deslocar rapidamente até 50 quilômetros em um dia, né? É o que facilita muito essa ocupação e a gente escutar tantos relatos, né? Hora é aqui em Muitos Capões, hora já é em Lagoa, hora é em Vacaria e Bom Jesus, São José, descendo a serra toda aqui. Nem vamos falar da parte da campanha toda, né? Planície costeira. Um colega fotografou javalis na beira do mar, no litoral sul, né? Então é um animal que tem uma capacidade de adaptação muito grande, de invasão muito grande, muito grande. Existe alguma preocupação, algum alerta, alguma orientação específica aos produtores de suínos, já que o javali pode e já cruzou com os animais domésticos e surgiram novas espécies? Alguma preocupação específica em preservar o rebanho atual? Na verdade, aqui o que a gente tem que cuidar é que esse cruzamento, lógico, ele é permitido porque, como eu tinha falado, é a mesma espécie. Não existe nenhuma barreira genética para isso, que impeça o cruzamento do javali com o porco, do porco com o javaporco, do javaporco com o javali. Eles são a mesma espécie, então não há impedimento. E aí não se criam novas espécies, né? Na verdade, se criam alguns híbridos entre essas, vamos dizer assim, variáveis, né, que a gente pode ter da espécie. Mas não há nenhuma barreira genética, nenhum impedimento para que o cruzamento não ocorra, né? E novamente, isso foi a grande dificuldade, definir quem é quem, né? Porque geneticamente é sus escrova. Por ser um porco, um suíno praticamente, ele pode transmitir ou ser um disseminador de peste suína, por exemplo. Em algumas regiões existe uma preocupação muito grande que doenças surgem e impedem a expansão e a colocação do produto no mercado. Uhum. E o javali tem sido uma preocupação, a presença do javali tem sido uma preocupação para esses produtores. É possível, logicamente é possível, né? Não só com o javali, como com outras espécies silvestres também, que a gente tem acompanhado aí em algumas notícias. Mas sim, a questão, a criação de suínos no Brasil, no Rio Grande do Sul, de um modo geral, até ela é resguardada, né, dessa possibilidade de contato, enfim, de acesso do javali com as propriedades, o que minimiza um pouco esse risco. Mas sim, é possível e é sempre uma preocupação. Agora, no norte do país, a gente teve uma série de problemas de envenenamento, né, literalmente, com o consumo de carne de tatu, por exemplo. E o que já ocorreu aqui no Uruguai também, né, com o consumo do tatu. O tatu, inclusive, pode ser um transmissor da leishmaniose, né, da lepra. E era um animal extremamente procurado pelos caçadores. Continua sendo, talvez, em muitas regiões. Então está aí mais um alerta à população também. Professor, existe incentivo, algum estudo específico, acadêmico, como o senhor citou no início, de estudar melhor este animal e contribuir, esses estudos virem a contribuir para, pelo menos, controlar essa situação? Na verdade, a parte acadêmica, né, essa que nós fizemos aqui, inclusive, ela já deu bons indicativos do deslocamento deles e da interferência que eles causam sobre a fauna silvestre, sobre o ecossistema e também sobre as produções rurais, né? Mas eu continuo salientando, né, a grande dificuldade mesmo está no abate desse animal, né? Não é só uma questão de estudar. Hoje
enfim, com essas tecnologias de mapeamento, a gente sabe praticamente em tempo real aonde os animais estão, né? Só que a dificuldade é você chegar, fazer o abate. De fato, a situação, do meu ponto de vista, ela é tão preocupante que seria o momento da gente pensar em algumas intervenções mais sérias, né? Daqui a pouco contando com efetivos das próprias Forças Armadas. Que já aconteceu, por exemplo, nas Ilhas Galápagos, né? Levaram cabras para as Ilhas Galápagos e fugiu do controle. Chegou e ia simplesmente acabar com as Galápagos, né? Um santuário mundial. E passou de 30 mil cabras. E o exército americano auxiliou e de helicóptero, então, fizeram o abate e conseguiram erradicar o problema. Só que, claro, né? Nas Galápagos você vê as cabras. Aqui, se você sobrevoar, o javali está dentro do mato, a gente não vê. Então, essa é a grande dificuldade. Por isso a importância da tecnologia, se porventura for adotada uma ação drástica como essa, né? Sempre é uma agressão, né? Professor, existe alguma informação a mais que o nosso público possa assimilar? Enfim, que tipo de ação, ao presenciar um animal dessa natureza, que ação, como é que nós devemos nos comportar? Se nós não estamos à caça, mas aparece um animal desses ao redor de casa, o que fazer? No primeiro momento, se você não tem condições de enfrentamento, né? Ou seja, não estiver armado, ou principalmente se não for um agente cadastrado, né, para fazer esse abate, o ideal é, em volta de casa, não saia de casa, né, até o animal se evadir do local. Mas, além do que, encontros esporádicos, assim, são muito raros, né? Um animal pressente a presença do ser humano e provavelmente ele vai buscar se afastar. Claro que há situações drásticas, né? Como fêmeas com filhotes, enfim, que podem se tornar extremamente agressivas. Mas o ideal sempre como para qualquer encontro desse tipo, evitar movimentos bruscos, evitar, por exemplo, fugir correndo, né? Esse tipo de coisa não é aconselhável. Então, o ideal é que fique quieto, espere que ele vai embora sozinho. Embora por conta. E a utilização de cães nem sempre é uma boa alternativa. Então, é um animal caçado e bastante caçado com a utilização de cães, né? Mas, novamente, a gente tem informações aí do pessoal que foi à caça e perdeu muitos cães, né? Porque o javali é um animal muito agressivo quando acuado e ele ataca, realmente, a presa é afiada, né? Ele vai tentar se defender. E conversei com o pessoal, por exemplo, que foi caçar com 8 cães, voltou com 3. Perdeu 5 cães na caçada e não pegou nenhum javali, não caçou nenhum. Até os dados, né, que a gente tem, esses dados fornecidos pelo próprio IBAMA, né, o Rio Grande do Sul estava aí com mais de 6.500 agentes cadastrados e um efetivo, né, pelo menos confirmados, assim, comunicados por esses agentes, de pouco mais de 2.500 javalis abatidos, ou seja, praticamente 2 caçadores e pouco para um javali, o que nós temos hoje. Existe uma estimativa da população desses animais que existem aí, estão disponíveis, entre outras, né? Não, assim? Eu não tenho informação se há um censo, né? Até porque é muito difícil acompanhar essas populações, esses bandos, né? E a taxa de crescimento dessas populações também seria muito importante que a gente soubesse em que medida está havendo esse crescimento. Talvez o principal controle pudesse partir desse tipo de ação, mas que é extremamente difícil pelo deslocamento que eles fazem, né? Acompanhar uma população é extremamente complexo. Mas aqui na nossa região, pelo que o senhor falou, a situação não é assim tão preocupante, porque é uma região mais populosa, uma região mais habitada do que outras grandes extensões de campo. Então,
um certo cuidado, digamos, existem pesquisas dizendo que os produtores precisam cercar bem as propriedades. Para esses animais, cercar não significa nada, né? Não, nada. Mesmo os fios elétricos, né, não têm uma eficiência comprovada contra esses animais. E na região, sim, a gente tem muitos municípios, ainda que de pequeno porte, próximos, né, o que acaba limitando grandes extensões ou de florestas, ou de produção, ou de campo, né, e acaba que esses animais procuram extensões maiores. Mas não se pode descartar, né, em hipótese nenhuma, que esse animal venha chegar próximo e que venha a causar danos aqui também, falando em Erechim e municípios mais próximos. Até porque se a gente pegar, talvez em linha reta daqui a Muitos Capões, a Lagoa Vermelha, por exemplo, a gente esteja o quê? 100 quilômetros? 100 quilômetros, 100 quilômetros. É 2 dias de caminhada. 2 dias de caminhada dos animais. Né? Então não dá para descartar, mas tudo depende do quê? Da disponibilidade que eles vão ter de alimento onde eles estão e a possibilidade de abrigo. Professor Jorge, nosso muito obrigado pela sua presença. Acreditamos ter contribuído aí às pessoas um pouco mais leigas que gostariam de saber mais sobre esse assunto que tem causado realmente grandes preocupações em algumas regiões aqui no sul do país, principalmente. Grato mais uma vez. Muito obrigado a você aí em casa que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Até a semana que vem. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até o dia 5 de junho. Prova única, dia 9 de junho. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.